A gente tem essa mesa agora, que leva o singelo objetivo, o título de Energia, Metano e Sociedade 5.0, acelerar a transição com inteligência. Ou seja, já partimos, a partir de tudo que já foi falado hoje aqui, e desde ontem também, e será ainda essa semana, da realidade que estamos em plena transição, ainda que desigual, ainda que problemática. Temos base científica para isso, temos urgência que precisa ser atendida, temos desafios, demandas e possibilidades. Isso tudo nós temos. E temos atores, como aqui eu tenho o prazer de ter junto comigo, especializados em cada um dos seus temas, cada um com a sua particularidade. Então eu gostaria, a gente está mais apertado de tempo ainda do que estava quando começou a conversa, porque já começou com um pequeno atraso, peço perdão por conta disso, mas eu queria pedir a cada um de vocês um minutinho para falar, se é que ainda não, todo mundo não os conhece, da sua área e como que está a atuação nesse momento para garantir a aceleração dessa transição, começando lá da ponta esquerda, sem que isso signifique nenhum posicionamento ideológico a priori, mas vamos com o nosso Tasso Azevedo, MEP Biomas, que é uma referência para quem estuda o tema, para quem conhece, para quem já se debruçou sobre ele, e tem a ver com a questão do mapeamento. Dado é riqueza, ter os dados do mapeamento do que a gente está estudando é fundamental, e o Tasso não poderia estar em melhor posição para nos falar rapidamente sobre o seu trabalho, em que pé estamos agora na transição, na sua urgência. Bom, bom dia. Bom, tem duas vertentes, ou três, né, que eu estou envolvido, que eu acho que tem essa interface com esse tema do metano. A primeira, alguns anos atrás, junto com outros colegas no Observatório do Clima, a gente criou uma coisa chamada SEG, né, o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil, e que desde 2012 a gente vem estimando as emissões de todos os tipos de gases de efeito estufa nos vários setores da economia, e a gente faz isso separado por gases, e a gente tem esse olhar sobre a questão do carbono, do metano, do óxido nitroso e outros de uma forma bastante focada, precisa sobre esse tema. Depois tem uma outra iniciativa que eu coordeno, que chama-se MAP Biomas, onde a gente mapeia como é que o território vem se transformando ao longo do tempo, e levando em consideração que, no caso do Brasil, pelo menos 80% das nossas emissões de metano estão associadas ao uso da terra, seja pela agropecuária, seja pela questão de incêndios e focos de calor. A gente, ao entender como funciona a dinâmica de fogo, a dinâmica de ocupação e uso da terra, desmatamento, a pecuária, se é bem administrada, não, etc., a gente também passa a entender bastante como que funciona essa dinâmica para o metano. E mais recentemente, a gente está trabalhando numa ferramenta, também que estão bem envolvidos aí junto com o IEMA e Maflor e outros, que é para poder gerar cenários de emissões zero do Brasil até 2040, 2045 ou 2050, e é uma ferramenta que também vai prover essa informação do que pode ser feito para você ter emissões zero, considerando também o metano junto com os outros gases. Então são os três frentes em que a gente está participando desse debate. Perfeito por esse aperitivo. Lembrando que vivemos tempos ainda mais desafiadores, né, da contextualização política mundial, não apenas do Brasil, a tal da polarização, uma palavra já desgastada, mas que existe sim. Há um negacionismo ainda a ser enfrentado na área climática. A gente teve agora as temperaturas recordes acontecendo na Europa na semana que passou, Paris, com uma questão de ozônio muito séria acontecendo há pouquíssimos dias atrás, sem que isso aparentemente demova alguns atores importantes do atual cenário das suas metas reducionistas, simplistas, que prometem entregar soluções simples para problemas complexos. O que a gente sabe, tivemos experiência recente nesse sentido, não funciona. Mas pensando aqui, já que eu mencionei ozônio, temos aqui um dos nossos convidados internacionais aqui, a Paula Garcia Hollen, que é da Clean Air Task Force,
Você já trabalhou lá atrás com a questão do ozônio, trabalha hoje em dia também voltada para a questão de metano também. Eu queria saber como é que se deu para você essa transição, isso é complementar, isso tudo, e como é que se dá hoje em dia o seu trabalho na Clean Air Task Force, de olho nessa urgência que a gente veio falando tanto aqui. Gracias. Obrigada pelo convite a Uma Gota. Eu vou trocar a espanhol porque meu portugués es muy mal. Entonces, muchas gracias por la invitación y gracias a todos por su paciencia con el cambio del idioma a lo largo de la presentación. Hablando un poco del cambio de enfoque, que es un poco un cambio, pero no tanto del ozono y de los contaminantes climáticos de vida corta al metano. O sea, creo que todo es una continuación. Y este enfoque de qué podemos hacer lo antes posible para frenar el cambio climático y ver los resultados dentro de nuestro tiempo de vida, ¿no? Entonces, es una progresión natural de tratar de abarcar la mayor cantidad de contaminantes climáticos de vida corta lo más pronto posible. Y con eso en mente, el enfoque en metano es el mismo, ¿no? ¿Qué podemos hacer en los 4 sectores que están generando metano antropogénico para mitigarlo lo antes posible y de la forma más eficiente? Y lo vamos a ir discutiendo a lo largo de la conversación, pero nosotros como Clean Air Task Force llevamos trabajando ya más de 20 años en temas de metano, tratando de impulsar políticas públicas y cambios de tecnologías para que se puedan realizar las mitigaciones, ¿no? Llevar de lo conceptual a los datos y de los datos a las acciones. Y en ese sentido, en particular en Brasil, tenemos 2 proyectos. En la parte del sector de residuos sólidos estamos con 2 iniciativas, una para promover sistemas de financiamiento de separación en la fuente que tengan cadenas de residuos orgánicos más limpias que puedan implementarse, y luego por otra parte, en la parte de el sector energético, estamos como parte de un programa del Fossil Fuel Regulatory Program que da asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades al gobierno para que ellos puedan desarrollar y mejorar sus regulaciones de metano y de gas asociado. Gracias. Perfeito, como cartão de visitas, Paula. Muito obrigado. E, você pode experimentar falar português, mas está ótimo assim também. E você tocou num tema fundamental, políticas públicas. Políticas públicas dependem também de elaboração de legislações específicas. E, às vezes, a gente sabe que o tempo da política e as suas demandas nem sempre andam de mãos dadas com a urgência do momento, né? A gente tem visto isso no Congresso, a gente viu os retrocessos recentes. O Trigueiro falava aqui na mesa inicial sobre os dramas que a gente está acompanhando, que ainda vão ser judicializados, a questões a serem vistas. Mas temos o prazer também de termos conosco aqui Urias Bueno Neto, que é do Instituto Internacional Araiara, que trabalha, entre outras coisas, também nessa área de ajudar a dar subsídios para a constituição de legislação que possam engendrar políticas públicas, que possam fazer com que as ideias, os alertas, o sentido de urgência passe da esfera do pensamento, do ativismo, da vontade, para a esfera da legislação, da implementação e da prática. Certo, vamos lá, Marcelo. Bom dia a todos. Me chamo Urias, estou representando o Instituto Internacional Araiara. Nós temos uma frente ampla de atuação sobre o quesito de transição energética e mudanças climáticas, tanto na parte técnica científica, quanto a parte de advocacy e também de litigância estratégica, que é um dos nossos pontos fortes. Nós atuamos diretamente para a transição energética e frear a expansão fóssil no Brasil. Tivemos resultados muito bons recentemente, inclusive, de ter conseguido frear 3,2 gigawatts de termoelétricas a gás no Brasil. Temos resultados muito efetivos nos leilões da ANP, evitando que blocos que tenham acessibilidade ambiental sejam leiloados e, consequentemente, a emissão de mais gases de efeito estufa. Sobre o quesito das políticas públicas, são fundamentais, basicamente, todo o regramento é o que traz controle, de fato, para o sistema
Então, vemos isso como muito importante. Inclusive, atuamos também nessa parte, né, para poder colaborar em todos os sentidos, uma transição justa, porque também vemos que a energia elétrica fóssil é cara, e isso impacta tanto no aspecto climático quanto também no aspecto econômico. Então, temos essa ampla atuação. Desafios não são pequenos, não, Urias. A gente está aí acompanhando, a gente vê isso no dia a dia. E aí chegamos a complementar, e último aqui da fila, Helen Souza, ainda que isso não signifique nada em termos de importância, temos todos aqui no mesmo, estamos todos no mesmo nível, quer dizer, vocês, eu estou abaixo, que eu sou o diletante aqui. Helen, que é do Instituto de Meio Ambiente... Instituto de Energia e Meio Ambiente. De Energia e Meio Ambiente, exatamente. Eu tendo a botar um estadual ali no meio da parada, mas não tem estadual nenhum, não. Enfim, e que trabalha na ponta também, e que trabalha na monitoração, que trabalha no acompanhamento dessas políticas que a gente vem falando. E eu queria saber, na tua área, junto com IEMA, aonde estão os desafios maiores, mas também onde estão as fontes de esperança, para que a gente possa não apenas falar das mazelas que nos preocupam tanto, mas também das possibilidades que nós temos a partir do arcabouço que a gente tem científico, do arcabouço também de construção de legislação, da ajuda no monitoramento, avançar e não apenas repetir preocupações. Oi, pessoal, bom dia. Eu estou aqui representando o IEMA, que é o Instituto de Energia e Meio Ambiente. Obrigada pelo convite, Gota, obrigada, Marcelo. Falando um pouco mais da atuação do IEMA, né, a gente tem o propósito de qualificar o processo decisório do Brasil a partir de dados. O Tasso referenciou e citou bem o SEG, que vem acompanhando a questão das emissões de gás de efeito estufa, mas também um recorte do metano, e acho que a gente vem trabalhando principalmente em construir informação que seja pautada para a regulamentação. Então, a partir de dados de monitoramento, a gente consegue definir estratégias e planos para atuação. Acho que sem informação tecnicamente apurada, sem o detalhamento de planejamento, é muito difícil chegar nas reduções das emissões que a gente tanto deseja alcançar, né? Queria primeiro dar os parabéns aqui aos participantes todos por se aterem ao tempo aqui, que temos uma pressão tremenda aqui do cronômetro, mas ela é verdadeira e é bom porque nos faz também tentarmos ser o mais objetivos possível nas nossas colocações, mas agradeço mesmo porque não é simples não, com temas complexos, a gente tentando fazê-los mais objetivos possível. Enfim, eu não vou me alongar aqui para não estourar o tempo. Agora, Tasso, a gente está vivendo um momento que, a gente já falou disso aqui também em outras mesas, a transição está em andamento, ela é desigual, ela não é uniforme, ela não atende àquilo que é a necessidade da urgência do momento, mas ela está em andamento. Nesse processo, mapear é fundamental, tua área. Os dados são fundamentais, isso vale para os seus dados pessoais, quando você está em rede social e entrega de mão beijada dados pessoais da sua vida que vão servir para bancos de empresas te venderem, te empurrarem, te sugerir coisas, mas no caso do mapeamento do metano, de outros gases de efeito estufa e tantos mais, os dados são ouro. Quem controla esses dados tem ouro na mão. E eu queria saber de você, Tasso, quem hoje em dia, de fato, tem esse controle, que acaba sendo o controle sobre a agenda também, e como fazer com que esse controle seja cada vez mais democratizado e que os dados possam ser utilizados a serviço de quem mais precisa deles e não apenas de interesses específicos de setores, de atores que já têm, basicamente, muito poder em suas mãos. Eu acho que, em geral, a gente tem... no mundo ainda tem muito problema de transparência de dados, mas felizmente no Brasil, eu acho que essa é uma das áreas que a gente é mais avançado, seja por conta dos dados públicos, que no Brasil tem muitas regras para que a gente tenha dados públicos sobre os diversos setores, quanto os dados que são produzidos hoje pela sociedade civil e disponibilizados, como a gente faz no Observatório do Clima e outras iniciativas, que são, dá para dizer que são estado da arte de informação nessa área, e são disponibilizados de forma pública, gratuita para todos. Onde eu acho que a gente tem uma dificuldade são em setores em que a emissão está muito relacionada a uma indústria específica. E aí você depende, para aquela indústria específica, você tem informação, você depende dos relatórios e das informações que são disponibilizadas pela indústria. Então, nesse sentido, a decisão que nós tivemos na semana passada, se não me engano, né, lá
da CVM de adiar, até não sabemos quando, provavelmente adiado ad eterno por agora, que era a obrigatoriedade, a partir de 2027, das empresas reportarem, né, os seus temas de sustentabilidade, incluindo de clima, ser obrigatório nos relatórios integrados das empresas, né? E então isso, ao tirar essa regulação, ela cria uma opacidade naquilo que a gente precisa conhecer sobre o que está sendo feito em indústrias muito importantes, como a indústria do cimento, como a indústria da siderurgia, como a indústria do petróleo, que são muito importantes para a indústria da pecuária e outras do gênero. Então, o Brasil é muito avançado nessa área do dado e do dado transparente público, em geral, mas com essa limitação que a gente tem agora, que é, enfim, passos atrás em relação àquilo que poderia ser dado transparência. Pois é, e nesse sentido também, quer dizer, a ideia de impedir ou dificultar o rastreamento de áreas desmatadas com o uso de satélites também, que o Congresso Nacional estava discutindo. Essa é curioso, porque assim, o que se fez foi impedir que você possa ter as medidas cautelares, né, como, por exemplo, o embargo baseado exclusivamente nas imagens de satélite. O que, em outras palavras, quer dizer o seguinte: é como se você fosse, você cruzasse o farol, o radar pegou, mas você só pode, a foto não serve, você tem que parar o carro, mostrar ali para ele e tal, ele tem tempo de, não faz muito sentido. Ou que, por exemplo, você detecte um tumor por um exame, não, eu só vou confirmar mesmo depois que eu te abrir e olhar lá dentro se tem um tumor. Não faz muito sentido, né? Então, realmente é algo muito grave. Mas isto não impede a transparência do dado. Isso é uma coisa importante. Quer dizer, o dado da imagem satélite está ali, a gente continua fazendo todos os relatórios, vai fazer os relatórios e vai publicar os relatórios, e qualquer um que esteja interessado em verificar, consegue verificar porque a informação está pública, né? Aí é um pouco mais a questão da consequência da informação, que eu acho que é um tema que a gente tem, que é ter informação de qualidade transparente. Ela é uma espécie de uma ponte para você aproximar o fato da responsabilidade e da ação. Então, ela é a ponte, mas se você implodir a ponte, ou se você resolver não agir, aí tem outros temas para a gente lidar, que são os temas da ação no futuro, né? É bom saber que tornar a mentira mais cara, tornar a falsidade em termos de dados mais cara é algo fundamental nesse processo. Agora, Paula, falando nos dados, falando no que o Tasso estava falando, não dá mais para esconder as emissões de metano, como até bem pouco tempo elas eram, por assim dizer, invisíveis, né? Não são mais. Em que isso facilita o enfrentamento do problema e reduz a possibilidade de quem é grande emissor de seguir agindo da mesma forma, sem mexer? Sí, creo que se necesita una combinación. O sea, sí es cierto que los instrumentos de detección remota como los satélites ponen el ojo donde está el problema, pero ese problema solo son los que pueden detectar los satélites. Entonces son aquellos que son emisiones puntuales bastante grandes. Entonces, una parte es ver cómo se toma la acción sobre esas emisiones puntuales que están viendo, y otra parte es qué pasa con las emisiones que no vemos, ¿no? O sea, visibilizar es crítico, tener transparencia de los datos es crítico, y las redes como Carbon Mapper, Mars, Esron están dando todo eso, ¿no? Pero hay parte del problema que los satélites no pueden observar, y son emisiones que son más pequeñas, pero que sabemos que existen, ¿no? Entonces, un estudio del 2022 por Carbon Mapper con otros autores identificó que los eventos superemisores fueron 40% de las emisiones de una región en Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese otro 60%? Y ese otro 60% sabemos que no se está viendo tan fácilmente, pero sabemos que existe y que hay medidas para mitigarlos que son conocidas. En ese sentido, Clean Air Task Force trabajó con Carbon Limits para hacer un estudio de una curva de costo-abatimiento, y determinó que dentro de 4 medidas principales que sabemos que dan buenos resultados de mitigación, que son
los programas de detección y reparación de fugas, las mejoras en la quema de gas asociado, los cambios de neumáticos y la instalación de unidades de recuperación de vapores, se pueden reducir hasta 200 kilotoneladas al año de metano, de cosas que tal vez no estamos viendo. De vez en cuando se puede ver que hay una falla en uno de esos equipos y es donde se detecta la superemisión, y ahí se hace una cadena y se debería de implementar una política pública de mitigación, pero también están las otras, ¿no? Entonces, sí nos están resolviendo el problema, pero no es todo, o sea, y hay que entrarle con todo porque es un problema grande y es un problema importante e é um problema urgente. Um problema grande e um problema urgente, é isso que é bom ter em mente. Urias, pensando aqui, a gente falou muito no agro, a gente falou muito no nível de emissão produzido pelos grandes rebanhos num país como o Brasil também, mas tem outros setores da economia que são grandes produtores também, tem o setor de petróleo e gás que está aí. Como é que é possível fazer com que as notificações de onde estão acontecendo esses excessos sejam de fato um reflexo da realidade? Qual é a situação hoje e quais são as perspectivas na tua visão para que isso seja adequado? Não adianta nada você fazer uma estimativa em cima de dados que são insuficientes, ciente de que os dados são a base para a fiscalização e para o enfrentamento. Sim, excelente. Bom, Marcelo, é importante que seja regulamentado, né? Regulamentado e fiscalizado. Então, teremos que... Isso é setor público, isso é setorial? Isso para o setor público, como um todo, né? Então, se a gente pegar o setor de petróleo e gás, a ANP ela tem que ter aumento no seu quadro técnico, tem mais poder fiscalizatório, porque, assim, hoje temos dados públicos, por exemplo, de que os operadores, quanto eles perdem, quanto eles queimam de gás. Mas teve, agora recente, a Agência Internacional de Energia lançou o relatório do Global Methane Tracker, que mostra que quase todos os continentes subnotificam nos seus inventários as emissões de efeito estufa, porque, obviamente, na verificação do que está acontecendo, principalmente para o metano, se a gente pegar o setor de petróleo e gás, não é vamos assim dizer, regulamentada a utilização de mecanismos que você consiga, de fato, verificar aquela emissão, se é uma emissão fugitiva, enfim, se está ventilando gás, se está queimando gás. Então, tudo isso é muito importante, né? Utilizar a tecnologia tanto para a fiscalização quanto para o controle dessas emissões. Porque, assim, a gente só de fato vai ter um objetivo, uma meta, se a gente souber o que a gente precisa, aonde a gente precisa chegar. E para isso a gente precisa de dados de muita qualidade, né? Então, a gente, inclusive, internamente na Araiara, está desenvolvendo um esforço para tentar entender essas emissões, se elas de fato estão sendo subnotificadas aqui para o Brasil, especialmente no setor de petróleo e gás. Helen, então, pegando isso que a gente ouviu aqui até agora, vai ficando claro, cada vez mais claro, que os dados existem, mesmo que eles sejam escamoteados aqui e ali, que é necessário, que é possível, inclusive, haver até uma pressão da sociedade civil sobre o arcabouço estatal para que a fiscalização aumente. Mas o que muda na capacidade de medir as emissões com os novos dados a que temos acesso? E o que isso significa, de fato, para que a situação seja revertida, para que a gente consiga dar esse freio, um freio que, na melhor das hipóteses, levará a um cavalo de pau, levará à reversão de expectativas às piores? Hoje a gente tem o SEG, né, que é um sistema de estimativa de emissão dos gases de efeito estufa, e atualmente, para alguns setores específicos, principalmente para o petróleo e gás, a gente acaba usando fatores de emissão, considerando a atividade desse setor, e essas novas tecnologias podem ser utilizadas para ser complementadas. Uma coisa é a gente revisar os fatores de emissão, considerando essas subnotificações que podem existir. Então, a gente pode ter uma revisão desses dados e entender o real problema desse setor, né? Acho que a grande discussão que foi que a Paula também levantou sobre que a gente acaba subestimando esse setor, e com esses dados eles podem ser complementados. Lógico, o inventário de emissão é muito importante para a gente ter o histórico das emissões. No caso, o SEG, a gente tem dado desde 1980, e a gente consegue avaliar setor por setor, porque os objetivos são comuns entre o país, mas cada setor tem sua atuação, e é importante manter essas bases atualizadas para que a gente possa trabalhar com elas. Ou seja, existe o conhecimento científico, existe a pesquisa que municia eventuais ações, existe a possibilidade de se construir legislação melhor. Eu acho que
Em algum momento vai ser necessário também desistir. Vai ser necessário existir a ideia de que uma boa regulação é boa para o setor produtivo também. Convencer os atores do setor produtivo que uma boa regulação funciona para eles, que não é um limitador de suas ações, que muito antes, pelo contrário, pode agregar valor àquilo que eles estão fazendo. Eu acho que isso é um trabalho também nosso, da comunicação, é um trabalho do debate, é um trabalho de encontros como esse também, de entender que uma boa regulação é melhor do que uma desregulação total, que a priori pode parecer boa para a liberdade de atuação dos setores, mas no fundo é muito ruim. Então, eu queria aqui já encaminhando, porque estamos bem aqui no nosso tempo, só queria ressaltar isso mais uma vez, mudando um pouquinho aqui o nosso ritmo aqui, em vez de começar pelo Tasso, voltando para você, Urias, se você tem exemplos que você saiba de momentos em que a regulação bem feita, o uso de dados já alterou prioridades ou projetos econômicos específicos, ou, por outra também, momentos em que isso incentivou a que projetos fossem levados a cabo a partir desses dados mais corretos. Bom, Marcelo, infelizmente, aí nos últimos anos, dado um grande player, né, os Estados Unidos ter focado na sua agenda o aumento da exploração de petróleo e gás, a agenda ESG como um todo, ela foi diminuída, vamos assim dizer. E a gente vê nesse contexto de guerras, inclusive petróleo, a gente vê a dependência dos países aos combustíveis fósseis. Então, isso também está relacionado à flutuação dos preços e como eles transferem a inflação para os países, os custos, é quem ganha dinheiro com isso. Então, isso vem se alterando. Como o petróleo é a base, o petróleo e o gás são a base da energia no mundo, os países ficam muito reféns. Por isso, é muito importante que se realize, de fato, a transição energética. Teve um movimento recente até... Os empreendimentos como um todo, eles são limitados na sua implementação basicamente por questões ambientais do Brasil. Mas fora do Brasil a gente vê bancos, por exemplo, em 2023, Santander retirou algumas salvaguardas para financiamento de pipelines e a posteriori foi financiado o gasoduto de Vaca Muerta, né, que é o gasoduto Nestor Kirchner, exatamente, na Argentina, que, inclusive, projeta-se uma interligação no Brasil, né? Então, assim, continuamos vendo uma grandíssima dependência ali dos investimentos atrelados ao setor fóssil. Isso é muito difícil de se vislumbrar uma transição tendo bilhões e bilhões e bilhões de reais todos os anos sendo investido em novas termoelétricas, novos gasodutos. Aqui no Brasil, por exemplo, tivemos... Inclusive a volta do carvão com tudo também em várias partes do mundo. Sim, exatamente. Tivemos o leilão de reserva de capacidade, ampliando aí 19 gigawatts de termoelétricas a gás no sistema, né? Então, isso vai totalmente contrário a uma transição energética, né? Então, precisamos planejar melhor o que queremos para o futuro do nosso planeta. Perfeito. Tasso, você já tocou nesse tema na intervenção anterior, mas eu queria voltar a ele, né? Porque a gente está num momento muito... as pessoas gostam de usar esse adjetivo hoje em dia, distópico, né? Uma realidade distópica em que estamos vendo os problemas e, ao mesmo tempo, como se vivêssemos em uma realidade paralela, negando-os, no caso do rastreamento, do monitoramento remoto, na fiscalização ambiental. Eu queria que você enfatizasse isso. O que isso, por mais que você tenha dito que os dados continuam públicos e podem ser acessados e podem ser utilizados mais adiante para encorpar uma fiscalização, o que esse retrocesso significa a partir do momento em que ele foi proposto por uma bancada, foi apoiado por setores importantes do Congresso Nacional? O que isso nos diz sobre o estado atual da política brasileira, olhando para essa urgência e fingindo não vê-la? Eu acho que o dado é o seguinte, pensando no desmatamento, né? A gente acabou de lançar o relatório anual do desmatamento, que a gente faz lá no MapBiomas, ele mostra que nós tivemos o ano passado, o menor taxa de desmatamento desde que a gente começou o levantamento em 2019, e é a primeira vez que cai em todos os biomas. Isso é sintoma do quê? Sintoma de que algo está funcionando para reduzir o desmatamento. E aí, onde é que está isso? A gente fez um levantamento em 2019
para ver quanto do desmatamento que a gente reportava, a gente faz o relatório para cada desmatamento do Brasil, quanto deles tinham alguma ação do poder público para checar se ele está legal ou ilegal e se tiver ilegal tem uma penalidade. Então, checa se tem autorização e tal, e vê se tem ilegalidade ou penalidade. Em 2019, só 5% do desmatamento no Brasil tinha ação dos órgãos de controle. No ano passado, todo o desmatamento acumulado entre 2019 e 2025 chegou a 65% com ação. Então, quer dizer o quê? Que em 2019 você tinha 95% de chance de não ter penalidade, caso fizesse um desmatamento ilegal. E esse número caiu para 33%. Qual foi a principal questão que fez essa mudança? Foi os estados e a União aplicarem esses mecanismos de usar a informação remota e poder aplicar a sanção, que no caso é o embargo. Então, eu acho que ela é resultado do sucesso da política. Mas o que mais impressiona é o seguinte: se você pegar do total desmatado em 2025, 80% do desmatamento aconteceu em propriedades privadas que estão cadastradas no sistema de registro do Cadastro Ambiental Rural. Isso aconteceu em 0,6% das propriedades. Quer dizer que 99,4% das propriedades rurais no Brasil não tiveram desmatamento em 2025. E se você considerar os últimos 7 anos, 97% das propriedades brasileiras não tiveram desmatamento. Então, não é um problema para elas. Ou seja, o que aconteceu é que o Congresso está tomando uma decisão que é sobre um tema que afeta uma proporção muito pequena das propriedades rurais e que mesmo essa proporção que seria afetada, ela só seria afetada se ela tiver feito alguma coisa ilegal, né? Então, não é o melhor jeito da gente cuidar, né, do nosso tema ambiental, dessa maneira. Então, realmente é algo que precisa ser estancado no processo no Senado. Mais um espaço aí para discussão, pressão da sociedade civil, organização, cooperação, para que as boas práticas não sejam jogadas fora, né? É que nem você ser contra a vacina, por exemplo. É mais ou menos no mesmo campo. Paulo, vou fazer um paralelo aqui que pode parecer estranho à primeira vista, mas o Brasil ele tem uma legislação antirracista que data ali depois da Constituição de 88, 89, com a Lei CAO, que de vez em quando ela é aplicada e com grande força, é inafiançável o crime, não é aceitável, não deixou o Brasil, por conta disso, de ser um país estruturalmente racista. Assim como temos a legislação de 2006, da Lei Maria da Penha, que visava proteger as mulheres, nem por isso o Brasil deixou de ser um dos campeões mundiais de feminicídio. No entanto, essas legislações também ajudam a que se denuncie mais os crimes. O crime de racismo, o crime de feminicídio, e isso, na melhor das hipóteses, acaba transformando esse cenário num cenário mais civilizado. Na questão do meio ambiente, os dados estão aí. A gente está ouvindo aqui, falando deles. A urgência está clara. As temperaturas estão aí, está tudo na nossa frente. No seu entender, pela sua experiência internacional, por que isso não se reflete ainda em legislações mais contundentes e mais aplicadas? E aí, talvez, para também deixar uma ponta de esperança no ar, se você tem algum exemplo que você possa dar para a gente, que vale a pena a gente olhar, de legislação que funciona e que está sendo aplicada. Qué difícil. Bueno, empezando tal vez como con algo bueno, para que no todo el panel esté deprimente, es que Brasil está haciendo sus avances para cambiar el marco regulatorio, ¿no? Entonces, ahorita es el momento clave para que todo el mundo esté viendo cómo viene la regulación, qué es lo que va a incluir, qué va a mitigar, qué medidas están incluidas, cuáles faltan y qué es lo que puede hacer la sociedad civil, qué es lo que pueden hacer los tomadores de decisiones para reforzar la regulación que viene en materia de metano y en materia de gas asociado de quema y venteo, ¿no? Entonces, ahorita es un momento clave para crear esa regulación fuerte, pensar, debe de contener medidas que lleven a mitigaciones y medidas que verifiquen el cumplimiento de lo que está pasando, utilizando lo que hablamos antes, ¿no? Los datos satelitales, inspecciones, verificaciones. Ahora, ¿cuál es la barrera que vemos en cuestiones de implementación? No acá, porque quiero pensar positivamente, pero que hemos visto tal vez en México,
tal vez en otros países de la región en cuanto a la implementación. Una son cambios políticos, ¿no? Y esto lo vimos claro en México. Cuando hubo un cambio de gobierno, cambió el sentimiento hacia la producción de hidrocarburos y hacia la empresa nacional de petróleo, Pemex, y con eso cambió un poco el foco en la implementación de la regulación. La realidad es que no sabemos qué tan avanzada la implementación también porque hay falta de transparencia. Entonces, tener regulaciones que tengan requisitos de transparencia es clave para poder dar como sociedad civil este rendimiento de cuentas e informar a la población en general, ¿no? Otro que vemos bastante que es una limitante es el financiamiento para hacer los cambios, que con tener una regulación obliga a crear el financiamiento para poder implementar las medidas de mitigación, pero no siempre pasa, entonces quedan en incumplimiento y sin financiamiento para aplicar las medidas. Y lo otro que vemos es la falta de recursos y de capacidad en las instituciones de gobierno, ¿no? Y de coordinación. Entonces, si tú tienes un equipo de 2 personas haciendo una regulación y un equipo de 3 haciendo inspecciones sin instrumentos, es muy difícil darle seguimiento y ver qué está pasando, ¿no? Entonces, cuando se crean estas regulaciones, hay que pensar en todos los recursos a nivel institucional, en toda la coordinación que se tiene que tener para utilizar los datos de forma adecuada, para hacer las inspecciones. Entonces, desde cero, para tener una regulación implementable, se tiene que pensar en el borrador, se tiene que pensar en la consulta pública que vamos a comentar, ¿no? Entonces, pongo el foco sobre todos que estén pendientes de lo que se viene en Brasil para que se pueda crear uma regulação ambiciosa e implementável. Regulação ambiciosa para que a gente possa agir também na prevenção, fundamental. Helen, ainda no campo dos paralelos meio absurdos, né? As pessoas se deram conta agora, me parece, com a guerra no Irã, como o mundo ainda depende de combustíveis fósseis e como isso afeta a nossa vida. As pessoas perderam a chance de se darem conta disso também há 4 anos, quando começou a guerra na Ucrânia, e que afetou também a nossa produção agrícola, por causa dos insumos lá também. Então, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre quando falha o monitoramento, ou quando ele é ignorado, ou quando ele é deixado de lado. Como é que isso afeta coisas do nosso cotidiano, como saúde pública, como energia, como a questão da desigualdade tão latente no Brasil? A gente está falando das emissões, especificamente agora, né, do setor de energia. Então, quando se falha o monitoramento, a gente acaba tendo vazamentos e, consequentemente, o aumento das emissões que poderiam ser remediadas, elas poderiam ser paradas. Pensando no aspecto de saúde, a gente sabe que essas fontes de emissão de metano também estão atreladas a emissões de outros poluentes locais, e também pensando um pouco em metano, o metano é um poluente, é um gás que a gente fala que ele é precursor do ozônio, que é um poluente que impacta a qualidade do ar. Então, e muitas vezes a gente não tem monitoramento dessas informações quando a gente pensa no aspecto da saúde, né? A gente, às vezes, pensa numa caixinha das questões climáticas, pensa em outra caixinha nas questões da saúde, no âmbito de qualidade do ar, mas de uma forma ou de outra, às vezes, são as mesmas fontes. Então, precisa entender essa relação dessas duas informações para a gente contribuir. E, para isso, a gente precisa de dados. Eu vou fazer só um parênteses em relação ao monitoramento. No Brasil, a gente tem grandes lacunas de informação, principalmente na região norte, perto de refinarias, perto de postos de petróleos. Então, essas informações poderiam se complementar para a gente pensar no âmbito desde a redução das emissões de gás de efeito estufa, mas também pensando na saúde da população e impactos locais, né? Então, essas informações precisam ser complementadas para que a gente possa avançar nisso. Muito bom você tocar nesse tema que tem a ver com desigualdade. Desigualdade, inclusive, no monitoramento. A gente vai ter muito monitoramento na região sul, na região sudeste, hoje em dia no centro-oeste também, mas a região norte e a região nordeste ainda carecem disso. Eu acho que nós precisamos realmente atentar. Isso me leva ao próximo ponto da nossa conversa aqui, que tem a ver exatamente com detenção da tecnologia, o poder que isso dá às mãos de quem a tem. Sempre lembrando que hoje em dia a gente tem nas mãos de poucas empresas, as chamadas Big Techs, muita informação, muito dado. E essas empresas abraçaram um projeto político específico. E essas empresas são donas, entre outras coisas, não apenas dos dados de milhões, quiçá bilhões de pessoas, como também da produção e do fluxo de informação no mundo. Então, é bom a gente atentar para isso, para não ser pego de surpresa mais do que já é. E aí, Paula, jogando para você, a gente sabe que a tecnologia ela pode acelerar
os processos, mas ela é para muita gente vista como algo mais para neutro, né? E falando em desigualdades, quem tem o poder dos dados e o poder da tecnologia tem mais força e tem mais poder. Então, no fundo, algo que poderia ajudar a espalhar as informações para facilitar o enfrentamento pode acabar aprofundando também as desigualdades que existem, notadamente norte e sul? Sí, creo que es una pregunta complicada porque hay muchos niveles, ¿no? La primera es quién tiene la información y el poder que tiene esa información, ¿no? Entonces, pensando del público en general comparado con los operadores, ¿no? Los operadores tienen la información porque tienen que actuar sobre la misma. Entonces, ellos van a tener los mejores datos y los más reales, pero no necesariamente lo van a compartir, ¿no? Porque no está dentro de su modo de negocio y demás. Pero la información que está abierta al público, que generalmente es la información ahorita satelital o los datos nacionales que comparten a través de inventarios o a través de sociedad civil, esa información enseña el problema, ¿no? Y que genera acceso, pero no todo el mundo tiene acceso a esos datos. Ahora, el otro problema es, yo tengo los datos, tengo la información, pero ¿y luego qué? La inequidad sigue estando en quién puede tomar acción con esos datos. Entonces es importante crear datos y dar acompañamiento para que se puedan dar acciones, ¿no? Entonces eso es un poco lo que trabajamos en Cleaner Task Force. Una de las estrategias es ayudar a hacer inventarios nacionales desagregados para informar la toma de decisiones y con eso ya dar seguimiento a qué se debe dar las regulaciones, ¿no? Pero esto es uno de los casos y los países con los que nosotros trabajamos. Pero si estamos saturando el mundo de información, que es importante que lo tengan, también hay que saturar al mundo de las opciones para hacer esa información accionable, ¿no? Entonces, ¿a mí de qué me sirve saber que el 99% de las emisiones de esos 200 que dije que se podían abatir en un año en Brasil es obtenible si no puedo ayudarlos a decir cómo vas a usar este recurso para tú informar tu toma de decisiones, ¿no? Entonces, sí es importante reconocer que hay una inequidad en cuanto al uso de los datos, en cuanto a la disponibilidad de los datos, pero sobre todo en cuanto a cómo implementarlo a acciones. Perfeito, perfeito. Helen, o Brasil é um país de desigualdades, né? Somos campeões em muitas desigualdades, inclusive desigualdade energética também, do acesso, da utilização e tudo mais. No meio dessa transição, quais são os riscos para você de que uma transição mal feita aprofunde essas desigualdades? E aonde estão também os sinais de esperança de que uma transição bem feita pode ajudar a diminuir essas desigualdades? A transição, quando a gente fala de transição energética, não necessariamente ela é justa, né? Então, existe um caminho por trás disso para que a gente discuta esse outro aspecto. Tentando ligar agora um pouco do tema do painel e com as emissões de metano, a gente pode, olhando o recorte das emissões de metano em energia, 55% das emissões estão relacionadas às emissões residenciais, que vêm de uso de lenha em fornos precários, e aqui a gente está falando de uma população que não tem acesso a tipos de fogões que possam ser menos emissores, tanto olhando para as emissões de gás de efeito estufa, no caso o metano, mas a gente também está falando de impactos na saúde, né? Esses fogões não têm filtros específicos e muitas vezes estão dentro de residências, impactando aquela família que está respirando aquele ar por conta das emissões de material particulado, especificamente desse recorte. Então, quando a gente pensa em transição, a gente também tem que pensar nesse exatamente em quem a gente vai atingir. Então, pensando em substituição disso, além dos ganhos em relação à redução das emissões, a gente também está pensando no aspecto de saúde. E pensando na cadeia como um todo, e assim a gente vai pensar em relação a co-benefícios em diferentes esferas. Tasso, ainda um pouco no ramo das desigualdades, eu conversava outro dia também com alguns economistas e diplomatas que falavam como o Brasil perde muitas vezes chances de investir mais em pesquisa e como isso afeta na ponta depois o que a gente consegue produzir. Em relação ao que a gente pode chamar de inteligência climática global, em que pé está a dependência do Brasil de tecnologia
estrangeira? Em que pé estamos nas nossas pesquisas, no desenvolvimento de uma tecnologia nacional que possa ser utilizada em nosso benefício? Lembro aqui, por exemplo, de como o mundo se deu conta de que dependemos tanto das terras raras, né? Está aí os Estados Unidos brigando com a China, querendo pegar do Brasil, de outros cantos que tem. Ou como dependemos dos chips mais evoluídos fabricados em Taiwan, e o mundo todo depende disso também. O Brasil, há quantos anos dessa dependência e quais são as perspectivas? Vou focar no metano, né? Sim. Sim. Acho que na questão do metano, nós não temos esse problema. Assim, tudo que a gente precisa fazer para reduzir... Em termos de tecnologia, está equacionado. Tudo que a gente precisa fazer para reduzir o metano em quantidade no Brasil, que é basicamente na área do uso da terra e na parte de resíduos, sinceramente, a tecnologia super conhecida, a gente sabe como fazer. Eu acho que talvez o que seja interessante é pensar que o mais importante é o Brasil poder ser um exemplo de como você pode, um país que é um grande emissor, como ele poderia fazer uma transição rápida e que tem um impacto no mundo, né? Então, para pegar grandes números é o seguinte: o mundo emite 600 milhões de toneladas de metano, mas 40% disso é natural, é o planeta que emite. 60% disso somos nós humanos. Desse total, que dá uns 330 milhões, o Brasil é 6%, a gente emite 20 milhões de toneladas. Só que o planeta, ele absorve 560 naturalmente. Então, sobra 40. O nosso negócio é assim: se quiser parar de concentrar metano na atmosfera, a gente precisa primeiro reduzir 40. Se reduzir 40 no mundo, a gente já para de concentrar o metano. E depois, o que você for aumentando, acho que a meta é 30%, não é isso? A meta para 2035 é para você baixar para uns 100 milhões de toneladas. Aí, como o planeta ele já absorve mais, ele vai começar a reduzir rapidamente, fora que só tem 12 anos de tempo de vida. Então, o que o Brasil pode fazer desse montante dos 40, dos primeiros 40? A gente já tem demonstrado isso, tanto na proposta do Observatório do Clima, e outras que já foram desenhadas, que o Brasil pode sair desses 20 milhões de toneladas hoje, e com tecnologia conhecida, a gente consegue chegar em 2035, no cenário mais ambicioso, a 10 milhões de toneladas, mais ou menos, 10, 12 milhões de toneladas, talvez um pouquinho mais que isso. Então, desses 40 que o mundo tem que reduzir, rapidamente, para parar de concentrar, a gente pode fazer, digamos, 6, 7, 8 desses milhões de toneladas no Brasil com a tecnologia existente. E eu acho que essa é a nossa contribuição que a gente tem que fazer, focar nisso. Aí não é um problema que tem que ter uma tecnologia, uma coisa, tipo, objetivamente, nós podemos continuar produzindo a pecuária que a gente produz, ajeitando a forma como a gente produz, a gente pode reduzir o nosso problema sanitário, nós vimos isso no painel anterior, podemos ter energia limpa e mais saudável, né, como a gente está falando, e ao mesmo tempo dar essa contribuição bem objetiva agora, que é, como fala, né, dar esse pontapé para a gente reduzir a pressão que a gente tem para poder fazer a transição energética. Então, a transição, enfim, econômica como um todo, né? Então, eu acho que para a gente é isso, assim, não é um problema de tecnologia, é um problema de decisão e ação, e os dados estão aí, para mostrar que a gente pode dar essa contribuição muito significativa. Mais uma vez, a importância aí de uma mobilização da sociedade civil para mostrar que decisão e ação podem fazer a diferença mesmo no quadro atual, porque a tecnologia para isso existe. E aí, Urias, dá para dizer que a gente já tem usado os dados para transformar o sistema, ou a gente está conseguindo apenas, tão somente, como fez agora o Tasso brilhantemente, quase me deixando otimista, ter um diagnóstico sobre o que é possível fazer? O que você diria? Tem exemplos já que nos fazem reforçar esse otimismo que o Tasso está plantando aqui? Eu acho que a gente tem que transformar isso, de fato, na contenção das emissões, né? Porque muito se fala ainda dos dados do Brasil, por exemplo, fala que vai ter alguns cortes de emissão, tem algumas metas, mas, de fato, a gente vê que, ano após ano, as emissões continuam crescendo. Tem avanços em certos setores, mas outros deixam a desejar. Então, a gente precisa concentrar esses esforços e, de fato, implementar ali uma política. E para isso você precisa de instrumentos, então você precisa de dinheiro necessariamente, então tem vários stakeholders que podem colaborar com isso, então é muito importante que tudo esteja muito bem regulamentado e também muito bem alinhado, né, para que a gente de fato consiga atingir esses objetivos, como muito bem trazido ali pelo Tasso. Ou seja, é um otimismo cauteloso. Exato. Que existem os dados, existe a tecnologia, existe a possibilidade de enfrentar esse problema, mas precisamos ainda, de fato, de decisões que são decisões políticas
e que não basta só você desregular, você tem que fazer uma regulação que atenda às nossas necessidades. E com isso a gente vai chegando aqui, por incrível que pareça, à reta final desse painel aqui, infelizmente, porque eu tenho aprendido muito aqui e espero que vocês também, que nós temos. Aí eu queria pegar cada um de vocês, um minutinho, começando pela Helen, para tentar reforçar, realimentar esse grãozinho de esperança que a gente está plantando aqui. Se você tivesse que traçar aqui algumas prioridades, por tudo que você estuda, pelo que você tem visto, aonde que vale a pena focar a nossa atenção na questão do metano, para mostrar que é algo que nos diz respeito a todos e não algo nichado, não é coisa de ambientalista, não é de setor e tudo mais, e dali para mais. A gente discutiu bastante no painel sobre a gente ter dados, utilizar os dados, e acho que a gente vem discutindo também o planejamento, o que usar, como usar esses dados, como eles vão ser incorporados. Eu acho que a grande mensagem é a gente usar esses dados não só para entender aonde a gente quer chegar, mas definir metas e estratégias contínuas para que aí sim a gente possa alcançar esse net zero, essa redução das emissões. Então, se apropriar desse dado, porque às vezes a gente produz eles acaba não incorporando em medidas efetivas de regulamentação, acompanhamento, para a gente ter esses resultados esperados. Perfeito. Paula, muitas vezes a gente volta nessas conversas quando o tema tem a ver com sustentabilidade e aparece sempre um antagonismo, ou as pessoas trabalham em cima desse antagonismo, ou é a produção, ou é a sustentabilidade, a preservação e tudo mais. Onde é que a gente vai encontrar o caminho do meio, o caminho de construir um consenso e mostrar para o setor produtivo que vale a pena, e mostrar para a sociedade que vale a pena não acreditar em soluções tão simples? Creo que van de la mano totalmente. O sea, tienes que mejorar la producción mejorando tu manejo de emisiones de metano, ¿no? En particular, en el sector de hidrocarburos, el metano es su producto. Entonces hay un interés total para ellos de capturarlo y eventualmente venderlo. O sea, es un negocio. Entonces, van de hilados, mientras más captura tengas o reinyectes y puedas mejorar tu producción, eso va a dar buenos resultados en cuanto a su producción, a su bottom line, pero sobre todo resultados ambientales, que es lo que nosotros procuramos. Perfeito. Urias, vou deixar aqui o Tasso por último aqui, porque eu tenho certeza que ele vai dar mais ainda algum reforço nesse grão de otimismo. Mas, na sua opinião, pelo que você tem estudado, pelo que você tem analisado, acompanhado, monitorado, as decisões políticas estão ali ao alcance da mão e o que é necessário ficar de olho quando a gente está acompanhando o debate sobre esse tema? Certo. Primeiramente, soberania nacional, né? Reenfatizar aqui que o gás natural não é um combustível de transição. Precisamos realizar a transição energética no Brasil. Temos a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Precisamos desenvolver uma indústria nacional, soberana, com empregos de qualidade, transferência de renda para a população e que passamos a não ser mais dependente dos combustíveis fósseis, buscando soberania energética, uma transição justa, com emprego para as pessoas, com um ar limpo e um clima que, no caso, favoreça a permanência da humanidade aqui na Terra. Não é pouca coisa não, hein? Não é pouca coisa não, é a permanência da humanidade. Tasso, já temos a tecnologia, ela é simples, não dependemos de coisas mirabolantes. Já temos os dados, eles estão aí à mão, dá para enfrentá-los. Como pressionar para que essa decisão política venha mesmo, não importa de que lado do espectro ideológico ela esteja, como mostrar que esse é o caminho? Eu acho que, escolhendo uma coisa, a gente 75%, 80% das nossas emissões vêm do uso da terra. Então, vou escolher esse tema. Todos eles dá para a gente falar alguma coisa, mas eu vou escolher esse tema. Eu acho que nesse tema, hoje, uma medida fundamental que pode virar o jogo é a gente vincular todo e qualquer tipo de crédito rural que tem algum tipo de subsídio, é mais ou menos 40% do crédito rural brasileiro hoje, como o Plano Safra e tal, tem algum tipo de subsídio, desvincular ele do desmatamento, e não importa se é legal, ilegal, etc. Porque do ponto de vista do clima, o que importa é ter o desmatamento. Você quer desmatar legalmente? Desmata, mas não vai ser com dinheiro subsidiado. Então, primeira coisa. E segundo, que ele esteja vinculado a qualquer atividade agrícola, esteja vinculado a práticas de baixo carbono. Todas as práticas de baixo carbono que a gente tem hoje aplicadas no Brasil, elas aumentam a produção e a produtividade. Então, não há justificativa para que a gente tenha crédito subsidiado que não esteja integralmente vinculado a práticas de baixo carbono. Não é plano ABC com 5% do crédito.
é 100% do crédito rural subsidiado vinculado à prática de baixo carbono. Óbvio que não é para você fazer 100% das práticas num ano, mas tem que ser feito um programa paulatino. Primeiro ano, no mínimo, tem que fazer A, B e C. No segundo ano, A, B, C e D e assim por diante. Assim a gente alavanca todo o setor de uma única vez. Certamente, em 10 anos, a gente faz essa redução que precisa ser feita, pelo menos nesse setor. Perfeito. Queria agradecer aqui muitíssimo ao Tasso, a Paula, a Urias, a Helen também, por esses momentos de esclarecimento, de luz lançada sobre um debate que parece a priori complexo, mas não é. Temos, inclusive, uma responsabilidade moral de levar isso adiante, porque não é nem inteligente fugir desse caminho. O combate, o enfrentamento às emissões de metano, ele é algo que diz respeito a toda a sociedade, ele está no nosso dia a dia, do fogão que se utiliza, aos créditos que são disponibilizados, ao jeito como os dados são utilizados, à construção de políticas públicas e legislações capazes de levar isso adiante, e isso é simplesmente bom para o país, bom para o planeta e bom para a humanidade. Muito obrigado.